Fala nação, tudo bem? Tranquilo? Preparei uma reportagem muito interessante no Sport TV. O Barbieri deu uma entrevista lá, treinador do Vasco da Gama deu uma entrevista e a repórter foi bem direta com ela, falando do que mesmo no momento ruim do Flamengo, o Flamengo está bem acima do Vasco, e perguntando qual a forma que ele pensa em jogar contra o Flamengo. Ele desconversou, tal, para não dar, também tá certo ele, não dá pista de como ele pensa em enfrentar o Flamengo, né? Mas o interessante foi que a repórter foi bem direta com ele, então achei um vídeo muito interessante e vou colocar para vocês aí na sequência. Barbieri, bom dia, boa tarde, né? Bom dia não, 2h47, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre, porque quando a gente olha para os últimos Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, o Vasco costumava ter uma postura mais defensiva contra o Flamengo, porque o Flamengo chegava sempre favorito ao jogo, e aí, enfim, por todo o elenco que o Flamengo tem, etc. E aí o Vasco costumava esperar um pouquinho mais e jogar, tentar jogar no contra-ataque. Acho que o contexto desse jogo é diferente pelo elenco que hoje o Vasco começa a ter, né, com toda a reformulação que aconteceu, e também porque tem como comandante você, que é um treinador que mesmo quando estava no Bragantino, que também era um time em tese, né, um elenco mais limitado com relação ao Flamengo, mas também buscava atacar, buscava manter suas características. Qual estratégia você pretende adotar para enfrentar esse Flamengo que, apesar de ainda não estar redondo nessa temporada, é um time muito forte, com muitos jogadores de qualidade, principalmente no ataque? Qual que é o seu pensamento para esse jogo? Esperar um pouquinho, ir para contra-ataque ou apertar a saída de bola desde o início? Como que você pensa esse jogo? Bom, boa tarde. A pergunta é muito boa, é muito pertinente. É difícil eu responder de forma simples e objetiva, porque para mim é importante considerar todo o contexto, né? Eu preciso fazer uma avaliação da equipe do Flamengo, entender os pontos fortes, e por isso eu posso até falar, é uma equipe que tem uma capacidade de decisão muito grande, tem um grande número de jogadores com capacidade de fazer a diferença e decidir, e ao mesmo tempo a gente precisa tentar respeitar a identidade que a gente vem construindo contra um adversário desse nível. Então a ideia é encontrar um equilíbrio, que a gente consiga manter a nossa identidade, que a gente consiga continuar sendo uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que vai buscar o gol quando tiver a bola, mas que sem dúvida nenhuma a gente tem que ter cuidados para tentar minimizar ou atenuar os pontos fortes do Flamengo. Então eu não consigo te dar uma resposta objetiva, nós vamos jogar assim ou assado. A ideia é que a gente encontre um equilíbrio para fazer um grande jogo, para fazer frente ao Flamengo e buscar a vitória. Fala nação, bom estar com vocês aqui mais uma vez para falar um pouco mais do nosso Flamengo, nosso Mengão. É um momento meio difícil, né? Um momento difícil com a equipe se encontrando, trabalho novo, como eu já tenho falado todos os vídeos, né? Trabalho novo, dificuldade, né? Dificuldade de encaixe. Eu acho que a dificuldade de encaixe está acontecendo porque o treinador não quer mexer nos jogadores, na equipe que está jogando, quer fazer modificações com os mesmos jogadores e está encontrando dificuldade com isso. O Flamengo não tem jogadores rápidos pelas laterais, nem no lado direito nem no lado esquerdo, e isso está dificultando o encaixe da equipe. Está muito difícil. Não encaixa nem a parte ofensiva nem a parte defensiva. Está bem complicado aí, está bem complicado mesmo. No ano passado deu certo, colocou o Pedro e o Gabriel na frente, mas tinha o Rodinei para dar amplitude para o lado direito. O Rodinei era muito forte na parte ofensiva, então ele dava amplitude pelos lados. O Flamengo tinha jogada pelos lados, daí fazia uma dobra com Everton Ribeiro, Rodinei e Everton Ribeiro, daí então a equipe encaixava pelo aquele lado, né? Jogava
Felipe Luiz estava jogando para o lado esquerdo, Felipe Luiz mantinha atrás para dar sustentação para a zaga, e além disso o Flamengo tinha o menino lá, poxa vida, esqueci o nome dele agora, João Gomes, tinha João Gomes ainda na marcação no meio de campo. E o João Gomes pegava, tinha pegada, corria ali o campo todo, os dois lados, tinha fôlego, tudo, e o Flamengo não tem Rodinei e não tem João Gomes para início dessa temporada. Então tá bem complicado, hein? Tá bem complicado. Então, se o treinador não mexer nos jogadores, não vai conseguir dar uma forma de jogo para essa equipe já que tá, não. O Arrascaeta não consegue fazer a marcação. Thiago Maia não é tão bom na marcação. Ele não é marcação tão bom. Com o ano passado, o Thiago Maia sim era primeiro volante, mas por que o Thiago Maia era primeiro volante? Para dar saída de bola, para pegar a bola, porque ele era bem melhor que o João Gomes, então ele fazia saída de bola. Por isso ele era o primeiro. Mas quem fazia a pegada no meio de campo de marcação era o João Gomes. Então tá bem difícil, Everton Ribeiro não consegue ter tanta intensidade na marcação. E também, se usar Everton Ribeiro tanto para marcação e Arrascaeta, é melhor colocar um homem de um volante, porque o que importa esses dois é na parte ofensiva, é a criatividade. Ele sim, o homem da criatividade tem que voltar a fazer ali, preencher o espaço, tudo, mas ele não pode se desgastar correndo tanto atrás de jogadores tentando roubar a bola. Não, isso aí tem outros jogadores com essa função, senão eles vão se desgastar e não tem força para no momento ofensivo com a criatividade conseguir fazer jogadas. Então temos dois jogos que o Flamengo já está classificado para a parte final do Campeonato Carioca. Então são dois jogos que poderiam fazer alguma experiência, troca de jogadores, mudança tática, alguma coisa assim, mas são dois clássicos e difícil a torcida aceitar a derrota em clássico, né? Vasco, depois na sequência Fluminense. Difícil. Então vai ter, como o treinador falou, trocar o pneu com o carro andando. Então não tem o que fazer, não mesmo, porque já começou errado a temporada, o Vitor Pereira só poderia assumir a equipe em janeiro, então não tinha como ele trabalhar antes, né? Então bem complicado foi esse início de ano que a diretoria preparou, né? Não foi das melhores planejamentos, não foi, mas já começou, então agora não tem o que fazer, tem que preparar essa equipe e dar sequência de jogos dele. Acabando o Campeonato Carioca, já começa o Campeonato Brasileiro, não pode perder pontos, não pode, todos os pontos que perde faz falta lá no final. O Campeonato Brasileiro, pontos corridos, a primeira rodada vale 3 pontos e a 38ª vale 3 pontos, então vale a mesma coisa. Então não dá para começar meia boca, não, tem que começar valendo para quem quer ser campeão, a mesma intensidade do minuto 1 ao minuto 90. É isso, e vamos aí torcer para que a equipe, Vitor Pereira acha a equipe aí, fez um teste no jogo com o Del Valle, mais ou menos funcionou, poderia ser um pouco melhor, poderia sim, se o Thiago Maia se posicionasse, como eu falei no vídeo anterior, se ele se posicionasse não com a bola parada, espera a bola rolar, vai para o lado esquerdo, aquela jogadinha, sabe, para poder não deixar tão fácil dos jogadores perceber essa movimentação. Ele ia com a bola rolando, ele ia para o lado esquerdo, Ayrton Lucas avançava, sabe, não, ele estava fazendo isso já com a bola parada,
se posicionando o Thiago Maia do lado esquerdo, Ayrton Lucas já avançava, aí os jogadores conseguiram perceber mais facilmente essa movimentação. Então faltou um pouquinho ali de inteligência ali na hora de jogar, sabe? Mas dá para ainda para arrumar. Eu creio, acredito, eu sou otimista e acredito que vai dar certo, que vai achar a equipe, que essa equipe vai encaixar e que esse ano nós temos 3 títulos para disputar e eu acredito nele que... Não estou contando Carioca não, tá? Estou contando Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Os mais importantes aí na ordem, eu não sei se é Libertadores ou é Brasileiro, sabe? Um dos dois é primeiro e fica em terceiro lugar para mim a Copa do Brasil. Então vamos ver, que são os campeonatos mais importantes. Campeonato Carioca, como eu já falei, para mim é preparação para a equipe entrar o Brasileiro 100%. Então é isso, hoje é isso o vídeo para vocês, pedindo para vocês se inscrever no canal, dar o seu like, enviar para seus amigos flamenguistas aí, fortalecer o canal, vamos fortalecer o canal, peço ajuda de todos aí. Abraço!